Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo, esse trabalho Momento com Deus. Vamos ao tema nessa noite, 5 lições acerca da menina escrava da mulher de Naamã, está em 2 Reis capítulo 5. Vamos ler apenas o verso 2 para nós ganharmos tempo. Esse texto diz assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Senhor. Amados, esse texto é um texto muito conhecido e esse texto começa nos dizendo no verso 1 acerca desse homem chamado Naamã, que a Bíblia diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor, o rei, respeitado pelo rei da Síria. E a Bíblia diz também de muito respeito e que o próprio Deus o tinha usado para dar livramento aos sírios. Aí esse verso 1 acaba dizendo assim, este era homem valente, um grande guerreiro, porém um homem leproso. Então a primeira lição que eu aprendo, já inserindo a menina aqui no verso 1, porque na sequência ela vai agir de acordo. Seja alguém compassivo, tá? Porque, amados, a primeira lição Deus me colocou, que eu e você temos que ter compaixão no nosso coração. Porque muitas vezes, amados, a gente olha para uma pessoa, vê uma situação ou outra, onde a pessoa está com a cara fechada, triste, abatida, ou uma pessoa de pouca conversa, e muitas vezes nós julgamos. Mas na verdade a gente não sabe o que a pessoa ela está vivendo na casa dela, na vida privada dela, no casamento, com um filho ou com uma filha, a gente não sabe. Naamã aqui, ninguém sabia fora da casa dele que ele estava leproso, senão simplesmente as pessoas saíam de perto. Por quê? Porque a lepra era uma enfermidade altamente transmissível, tá? Então eu creio que a enfermidade de Naamã ela estava no começo, e era mais fácil de perceber quando ele chegava em casa, tirava as roupas, aquela farda dele, aquela indumentária toda, e eu creio que a família, inclusive a escrava, percebeu que a lepra estava começando no corpo de Naamã, tá? Então seja alguém compassivo, tá bom? Porque uma outra coisa também, a gente nunca sabe quando a tempestade, quando a adversidade, ela vai bater na nossa porta, Um exemplo disso, 1 Reis capítulo 19, Elias, um grandes profetas do Antigo Testamento, se não o maior. A Bíblia diz, 1 Reis 19, por causa de uma ameaça de Jezabel, ele entrou em parafuso. Ele foi para o deserto e pediu para Deus a sua morte, E Deus vem, consola ele, comida para ele, água para ele beber, fala ao coração dele, ele consegue sair daquela situação tão difícil, aquela depressão tão profunda que ele estava, Então seja alguém compassivo, tá? Seja alguém misericordioso. Verso 2 então, entraram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então aqui era então possivelmente, aconteceu uma guerra entre Israel e a Síria, tá? Aqueles dias Israel estava lançado na idolatria, desagradando a Deus, por isso que a Síria subjugou a Israel, tá? Ou então uma incursão qualquer, que a Síria, tendo dominado a Israel, fez uma incursão, para ver como é que estava a situação, se havia algum foco de rebelião ou alguma coisa, mas fato é que o exército da Síria estava saindo das terras de Israel e tomaram essa menina aí que foi levada presa, que foi dada como escrava à esposa de Naamã, tá bom? Então, segunda lição, confie sempre no trabalhar de Deus. Essa menina aqui, ela passou por um trauma muito grande, imagina ser arrancada dos pais, da família, isso se os pais não foram mortos na guerra, Aí ela saiu de perto dos pais, dos amiguinhos, dos irmãozinhos, da onde ali ela estudava, ela aprendia, da nação dela, do bairro dela, e foi parar numa terra estranha, e ainda para piorar, como escravo, lavando, passando, varrendo, cozinhando, para pessoas estranhas, e só Deus sabe a situação que ela vivia. Mas ela me ensina algo, ela continuou a confiar no trabalhar de Deus. Então, segunda lição, confie sempre no trabalhar de Deus. Deus, Ele está no controle da nossa vida. Todo sofrimento, amados, que Deus permite na minha e na tua vida tem um propósito, tá bem? Tem um propósito. Olha só o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos levou, a termos condições
quando nós entregamos a nossa vida para Ele, reconhecemos aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, se arrependemos dos nossos pecados, nós temos condição agora, pelo poder da redenção, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, pelas nossas almas, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, tá? Então, confie sempre no trabalhar de Deus. Agora o verso 3 diz assim, ó: disse esta sua senhora, oxalá, quer dizer, tomara, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amados, qual de nós teria condições de fazer isso? Né? Ter sido retirado de forma violenta, né, da nossa casa, levado para uma terra estranha, trabalhando de escrava, né, na casa desse homem chamado Naamã, e desejar a cura dele. Que coisa incrível, não é verdade? E foi exatamente isso que ela fez. Então, terceira lição é que ela me ensina que ela amava as almas de forma incondicional. Esta menina, ela me ensina aqui, amados, que o maior exemplo de conversão é amar a Deus acima de todas as coisas, porque ela continuou a servir a Deus, a amar a Deus, e também ela amou a alma de Naamã de forma incondicional. Que coisa maravilhosa, né? Que você venhamos a colocar Deus em primeiro lugar, mas também amar as almas que estão à nossa volta. Muitas vezes, não só as almas que nos agradam, não é verdade, que são os nossos amigos, mas aquelas também que muitas vezes nos perseguem. Então, o verso 4 agora. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Olha só que coisa incrível. Imagina uma escrava, né? Ela passar para o seu senhor e para a sua senhora, para os seus donos, tá bom? Ela estava numa situação aqui no qual Naamã e a esposa de Naamã eram literalmente, né, os donos dela, tá? E ela passou credibilidade. Então, exale caráter é a quarta lição que essa menina ela me ensina. Se forem para falar de nós, amados, que falem bem. Ou se falarem mal, seja crente a ponto que se alguém quiser falar mal de mim ou de você, essa pessoa tenha de mentir ao nosso respeito. Amém? Verso 5 então. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Então, uma quinta lição. Ele saiu levando grande riqueza. Ele chega na casa de Eliseu. Eliseu nem se levanta da onde estava sentado para receber o general lá de 5 estrelas, 10 estrelas, sei lá, não é verdade? Ele não quis nem saber. Enviou o seu servo lá, Geazi, para dar uma direção para Naamã, né? Ele não se interessou acerca de quem era aquele general ou o que ele trazia para dar de presente ao profeta. Apenas enviou uma direção. Então, quinta lição: não seja um interesseiro. Não dê preferência a ninguém por causa de algo que você possa ganhar em troca, né? Então, não seja assim, seja como Eliseu. E Eliseu vai, né, dessa maneira até o final. Tanto que, após a cura de Naamã, ele volta para a casa de Eliseu e, né, quer entregar uma bênção para Eliseu. Eliseu diz: eu não quero nada daquilo que é teu, não. Né? Mas é interessante que Naamã, ele chega reclamando da direção que ele recebe de Eliseu. Eliseu mandou ele se lavar 7 vezes do Jordão, que ele seria curado. Ele falou: opa, mas tem Abana e Farpar, rios de Damasco, muito melhor do que todas as águas de Israel. Só que ele entra reclamando, ele é abençoado, ainda sai ainda com 2 sacos de terra para fazer um altar, né, na casa dele para servir ao Deus de Israel. Que maravilha, né, amado? Olha só a fé dessa menina, o posicionamento dela, não é verdade? Mesmo escravo em terra estranha, senhores estranhos, né? Hora para dormir, quem falava eram os donos, comia aquilo que ela recebia das mãos dos seus donos, não é verdade? E ela manteve a compaixão no coração dela, o amor a Deus, a fé em Deus, e possibilitou na conversão de Naamã. Que coisa maravilhosa. Coloca a mão no teu coraçãozinho, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que nós venhamos a ter uma fé, Senhor, um amor às almas, meu Pai, semelhante, Senhor, a essa menina, meu Pai. Nos ensinou 5 grandes lições. Que o Senhor venha gravar no nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, e você e eu vamos dizer amém. Queridos, então, eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Nós temos um canal no YouTube chamado Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever lá, desde já,
Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Se você gostou dessa humilde palavra, mas na direção de Deus, tá? Curte. Quando você curte, está me dando condição de eu continuar com o meu ministério, com o meu chamado. Amém? Que Deus te abençoe e uma ótima noite.